A cidade de Belém vai receber no próximo dia 18 de setembro a segunda edição da Conferência Etnos 360 de 2023. O evento, que será realizado no Complexo da Estação das Docas, vai promover um dia de debate sobre o desenvolvimento social e econômico da Amazônia. E para falar mais sobre essa conferência e a importância dela, a gente convida hoje Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etnos, para conversar com a gente e debater sobre o assunto. Muito prazer receber você aqui, Caio. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Amanda. E eu começo te perguntando, como é a atuação do Instituto e quais são os resultados conquistados desde o tempo que ele foi criado? Bom, a gente está fazendo 25 anos e foram muitas coisas que a gente realizou. Nossa atuação, Amanda, nós somos uma organização da sociedade civil, mas de base empresarial, né? Nós somos uma associação de empresas com o objetivo de sensibilizar, engajar, ajudar as empresas a implementar uma gestão socialmente responsável e construírem parcerias e serem parceiras na perspectiva de que a gente possa desenvolver uma sociedade mais justa e sustentável. A gente atua colocando as empresas, primeiro, em diálogo com elas próprias, portanto, há uma possibilidade de aprendizado das empresas com as suas experiências, as suas trocas, entendendo os seus desafios, desde que estejam comprometidas com a agenda da responsabilidade social empresarial e articulando diálogos com a sociedade, diálogos com o poder público, diálogos com a academia. A gente funciona como se fosse um espaço de diálogo para a construção de ações que modifiquem e transformem as empresas. A conferência é um exemplo concreto disso. Nós estamos fazendo em São Paulo, em novembro, a 25ª conferência do Etnos. Então, durante esses 25 anos, todos os anos, nós realizamos conferências. E começamos a de Belém em 2017. Nós estamos agora na 4ª edição. Tivemos a pandemia nos incapacitou de fazer presencial, fizemos virtuais, mas é a 4ª conferência. A conferência, portanto, é uma das realizações importantes do Etnos. A outra que eu queria destacar é que o Etnos foi a primeira organização no Brasil a trazer uma tangibilidade, uma concretude para o que seja a responsabilidade social das empresas. E a gente fez isso por meio de indicadores. Quer dizer, você tem que ter capacidade de medir, de avaliar e de acompanhar as mudanças que as empresas fazem na sua gestão para serem socialmente responsáveis. Os indicadores Etnos nasceram em 1999, a gente está agora na 4ª edição desses indicadores. Uma outra realização importante foi que, ao longo desses 25 anos, nós conseguimos ajudar a contribuir para a construção de políticas públicas no Brasil. A primeira política pública que a gente atuou de uma forma muito decisiva foi aquela que construiu uma referência para você poder avançar, poder atuar no combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, nós criamos o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, fizemos uma gestão importante na defesa da lista suja do trabalho escravo e trabalhamos com as empresas para que elas assumissem compromissos e pudessem desenvolver na sua cadeia de valor ações que controlassem, mitigassem e reduzissem o trabalho escravo no Brasil. Uma outra foi a Lei de Acesso à Informação, uma legislação fundamental para a comunicação, para a imprensa, para o jornalismo, né? Em 2011, quando a gente conseguiu também contribuir para a aprovação da Lei de Acesso à Informação, a Lei da Ficha Limpa, né? Que é uma lei fundamental que consegue punir os políticos que violam o Código Eleitoral, que violam as regras legais das eleições, e, por fim, eu destacaria a Lei Anticorrupção. Então, tivemos contribuições no campo das empresas, de modificação das empresas, e tivemos contribuições no campo da mudança para políticas públicas que ajudem o Brasil a se desenvolver de uma maneira sustentável, mais justa para todos. E como está a expectativa de vocês, para trazer esse evento para Belém, e quais são os objetivos que vocês pretendem trazer para cá e tratar? Bom, a conferência de Belém é uma conferência muito especial, por vários motivos.
Primeiro, porque a gente tem uma relação com a Amazônia, que também foi, nesses 25 anos, um projeto muito importante, que foi a criação do Fórum Amazônia Sustentável. Portanto, quando a gente decidiu, estrategicamente no Ethos, não fazer mais somente a Conferência de São Paulo, mas fazer conferências regionais, Belém foi uma das primeiras capitais que a gente trouxe a conferência. Fomos ao Rio, temos conferências Ethos no Rio, em Recife e em Belém. E o desenvolvimento da Amazônia é a pauta central. E é uma pauta central que não é que nós estamos trazendo ela agora. Né? Agora a gente tem um grande movimento muito positivo em torno da COP em 2030, em 2025, a COP 30 em Belém, mas a gente já vem há muito tempo trazendo esse desafio, né? Como as empresas podem atuar na Amazônia de uma maneira responsável, de uma maneira a promover um desenvolvimento local, né? Que não seja simplesmente estar aí, retirar, né? Minerar, extrair e não deixar e não construir um legado necessariamente obrigatório para a responsabilidade social. Então, nós vamos estar discutindo nesse processo as novas perspectivas para a economia na região, especialmente a bioeconomia, mas o sentido que essa bioeconomia pode ter. Nós vamos estar refletindo sobre as questões que envolvem hoje o desmatamento na região, na Amazônia como um todo, e quais são as formas que as empresas podem contribuir para atuar nesse enfrentamento. Vamos estar lançando em Belém, é o primeiro lançamento regional do Pacto Nacional de Combate aos Trabalhos... o Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, que foi lançado dia 30 de agosto em Brasília, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, com duas pegadas muito fortes. Nós ajudamos a construir uma frente parlamentar mista de combate às desigualdades, instalada no dia 30 no Congresso Nacional, e lançamos o Observatório das Desigualdades brasileiras. E veja, a região norte ocupa um lugar de muita preocupação e muito desafio, porque é a região que apresenta os indicadores mais críticos. O Brasil é um país que tem a 10ª economia do mundo, né? Isso está muito claro para todos nós, mas poucos se lembram que nós estamos no grupo Z10, no grupo dos 10 países mais desiguais do mundo. Então, temos uma economia poderosa, mas temos uma desigualdade monstruosa. E a região norte apresenta indicadores muito críticos com relação a essa questão. Então, mas não adianta a gente ficar também dizendo, olha, a situação é crítica. A pergunta e que a gente quer responder na conferência, é como encontrar soluções conjuntas, empresas, sociedade civil, academia, movimentos sociais e o poder público. A gente não vai encontrar soluções fora desse grande diálogo, dessa grande articulação. Então, a conferência vai ter foco nessas questões. Falando em soluções, né? Como você vê assim, que pode partir essas resoluções dentro da empresa? Assim, qual é o ponto principal? Assim, por onde começar? Tem que começar fazendo o dever de casa, internamente. Quer dizer, a empresa precisa detectar, mapear, fazer um diagnóstico de quais são suas práticas que incidem em impactos negativos ou positivos. Nós temos que olhar para esses dois lados, do ponto de vista social, ambiental e do ponto de vista da sua governança. Como é que ela se relaciona com todos os seus públicos. Feito esse diagnóstico, ela precisa estabelecer um plano estratégico com metas para poder modificar esse cenário. Uma empresa que faz um diagnóstico e descobre que, por exemplo, ela tem uma baixíssima presença de mulheres, ou uma baixíssima presença de mulheres negras, ou de pessoas negras, ela pode estabelecer uma política e uma prática de inclusão, diversidade e equidade. Uma empresa que detecta no seu diagnóstico de que ela tem grandes impactos na produção e na emissão de gases de efeito estufa, ela pode programar e planejar a redução desse processo. Uma empresa que tem
grandes impactos territoriais. Vou dar um exemplo no setorial, as mineradoras, as grandes obras de infraestrutura. A pergunta é: quais as medidas que você vai tomar para mitigar os impactos sociais e ambientais da sua operação? Como que você vai construir um legado, deixar um processo econômico que continue após o esgotamento daquela riqueza? A mineração, o minério é finito, né? Então, o que vai ficar no lugar dessa economia que se desenvolveu a partir da mineração, mas que vai ter certamente uma grande crise quando a mineração acabar? Então, pensar no futuro dessa forma. Então, essas são medidas que a empresa pode tomar imediatamente, olhando para si mesma. Agora, ela também faz negócios, ela se relaciona com uma cadeia de outras empresas. Então, qual é a relação que você tem com os seus fornecedores? As suas políticas, as suas práticas positivas, você discute, leva, considera na relação com esses fornecedores? Você tem uma relação justa com os fornecedores? Você tem uma possibilidade de proporcionar capacitação dos seus fornecedores? Claro que a gente está falando numa relação de grandes empresas que têm muito poder econômico, poder político, e pequenas e médias empresas que são fornecedores e que precisam desse apoio. Então, essa é uma outra forma de atuar para fora da empresa. Qual é a relação que essa empresa tem com o poder público, né? Ela é uma empresa que demanda serviços, autorizações, liberações, laudos, autorizações para operar? Muito bem, você faz isso de uma maneira ética, você faz isso de uma maneira íntegra, você tem uma relação transparente com o poder público? Essas perguntas respondidas, dependendo do grau de risco ou o grau de análise sobre esses fatores, você pode planejar esse processo. E a gente oferece para as empresas uma ferramenta, que são os indicadores éticos, que podem ajudá-la a seguir nessa trilha. Tem que olhar para fora, tem que olhar, muitas vezes, os seus competidores como parceiros nessa agenda da sustentabilidade e não como concorrentes. Tem que olhar para as comunidades, para que essa relação com a população local seja a mais inclusiva, a mais transparente, a mais aquela que pode desenvolver de uma forma mais interessante o reconhecimento que essa população tenha da presença daquela empresa, que gera empregos, que gera desenvolvimento, que gera crescimento, mas que precisa deixar um legado naquela região. E de que forma o senhor enxerga, né, que a Etnos pode fazer para tentar mobilizar as empresas aqui do Norte, né, para que elas busquem esse negócio socialmente respeitável na natureza? Bom, eu acho que não só o Etnos, mas muito esforço tem sido feito nessa direção, né? A gente tem uma expectativa de que as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no Pará, no Amazonas, em todos os estados da região norte, sejam capazes de induzir as empresas para esse caminho. Acho que isso é a primeira questão. A segunda é que a gente possa ter um diálogo franco, aberto, identificar os problemas e encontrar soluções para esses problemas. Esse é o engajamento necessário. Nesse momento, eu acredito que as empresas que atuam no Pará, e vamos falar especificamente do Pará, têm uma oportunidade histórica, porque os olhos do mundo estão voltados para a região, né? Nós vamos ter a COP em 2025, daqui até lá, eu acho que as empresas têm uma oportunidade enorme para se engajar exatamente nessas agendas e demonstrar de que é possível fazer, é possível mudar, é possível construir uma referência e uma percepção de que elas estão participando da construção do desenvolvimento sustentável, e mais do que isso, nós temos que trazer para que elas percebam permanentemente de que combater as desigualdades, ter um país mais justo e mais igualitário para todos é melhor para todos, né? As empresas só vão ter sustentabilidade nos seus negócios se tiverem uma sociedade que tenha paz, harmonia, progresso, né? De alguma forma que seja capaz de que esse progresso gere riqueza e a riqueza possa ser distribuída de uma maneira justa. Então, a gente tem uma expectativa de que as empresas na região
estejam cada vez mais comprometidas com essa agenda. E quais são os desafios, né, para desenvolver a economia circular e bioeconomia na região amazônica? Olha, as empresas e o mercado já têm todas as ferramentas para operar uma economia circular, uma economia que economiza no seu processo, racionaliza energia, reduz a produção de resíduos, reusa esses resíduos num processo circular de produção. Nós já temos também muito claro de que a floresta em pé produz uma capacidade econômica incrível, absolutamente a mais importante capacidade econômica que a gente tem hoje no planeta é das florestas tropicais, do ponto de vista de produzir que a sua sociobiodiversidade pode produzir. Nós também já temos modelos de negócios bastante avançados de inclusão, de repartição, de contribuição de várias partes no próprio negócio. Agora, nós precisamos fazer com que a bioeconomia e a economia circular gere, de fato, inclusão e melhoria das condições de vida da população. O grande desafio é de que ela não se limite a questões tecnológicas, a questões técnicas, né, e que se amplie na capacidade de que a população e as comunidades se beneficiem de forma eficiente e efetiva desse processo. Por exemplo, é possível ter uma bioeconomia efetiva, é possível ter uma economia circular numa região que não tenha energia, que não tenha saneamento básico, que não tenha acesso à comunicação, não tenha internet. Então, a infraestrutura, esse é um grande desafio. Para que a economia circular e a bioeconomia aconteça, você precisa de infraestrutura. E uma infraestrutura que não pode ser simplesmente para produção econômica, tem que ser para as pessoas. Então, nós continuamos tendo esse grande desafio de ter uma infraestrutura de saneamento básico, de saúde, educação e energia. Se eu pudesse ficar nesses quatro assuntos, nesses 4 desafios, nessas 4 questões, para que a gente possa ter uma bioeconomia que seja, de fato, um processo de desenvolvimento sustentável para a região, um desenvolvimento sustentável para o Brasil e uma capacidade de demonstrar de que há um caminho para o planeta para enfrentar a emergência climática, para enfrentar a crise climática que a gente vive, que é um outro modo de produzir, uma outra forma de produzir e que gere menos impactos sociais e ambientais e mais ganhos ambientais e sociais. Ótima colocação, Caio. Eu queria te agradecer pela entrevista. E só para a gente finalizar, né? Como as mesas estão sendo pensadas e os temas que serão debatidos aqui em Belém? Então, é uma lista enorme, mas nós vamos ter uma abertura muito interessante. Nós vamos compor essa abertura em parceria com um parceiro que faz 25 anos também, que é o Instituto Piabiru, que é da região, que é daí. Então, vamos fazer uma abertura. O prefeito confirmou a presença na abertura, o que é bastante importante. Nós vamos ter os painéis são organizados com 3 ou 4 pessoas, para não ficar muito curto a conversa para cada um. Nós vamos trazer painéis das 9 da manhã até as 18 horas. Nós temos uma diversidade de participantes muito grande. Neidinha Suruí vai estar por aí, Caetano Scanavino, lideranças locais estarão. Essa é uma outra questão importante. Fazendo uma conferência Ethos em Belém, ela tem majoritariamente a participação de pessoas e de lideranças da região. Empresas da região, a Hidro estará presente, a Raizen estará presente, a Natura estará presente. Então, a Sinergia estará presente e, ao mesmo tempo, lideranças dos movimentos sociais e pessoas e gestores públicos. Então, é uma programação plural, é uma programação que as pessoas que forem lá vão descobrir um jeito interessante de fazer uma conferência, porque nós fazemos uma conferência 360 no sentido de que você tem vários palcos
no mesmo lugar, acontecendo de uma maneira simultânea, sem ninguém atrapalhar ninguém, mas ao mesmo tempo possibilitando que as pessoas que participam possam perceber os debates diferentes que estão acontecendo, fazer escolhas para se aprofundar num debate, trocar para escutar um pouco o outro, ou seja, deixar as pessoas mais livres para poder fazer escolhas que você tem sendo oferecidas naquele momento. Se você tem um espaço que tem 3 salas diferentes, tem um painel aqui, um painel na outra sala, um painel na outra sala, você não consegue ter essa percepção dos temas que estão sendo debatidos e você poder fazer sua escolha. Então, essa é uma forma que a gente criou em 2014 e que a gente tem utilizado em todas as conferências. Eu espero que as pessoas possam aproveitar esse momento. Pena que a gente tem um dia só de conferência. Talvez a gente consiga fazer, o ano que vem, mais dias de conferência no Ethos, até porque a gente vai fazer de 23 a 25 uma jornada, né, de agora até a COP 30 em 2025 aí em Belém. Tem muitos temas a serem debatidos, né? Muitas conferências. Exatamente. Obrigado, Caio, pela entrevista. Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigado pelo apoio de vocês.